Essa semana a gente trata de um assunto cada vez mais recorrente, a separação de casais. Entre 2007 e 2011, segundo dados do IBGE, a média de separação de casais potiguares ficou em 40%, enquanto a média nacional em 76%. Apesar dessa grande incidência, esse não é um assunto que ficou menos delicado por conta disso. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, como deve ser essa abordagem junto aos filhos, essa preparação, a gente está aqui com a psicóloga Gorete Leão Farias. Olá, doutora. Então, como deve ser essa abordagem? Com muita delicadeza, né? Quando se trata de sentimentos, essa nossa caixinha de Pandora, né, afetiva, é preciso muita delicadeza. Principalmente porque no processo de separação, sempre há um dos parceiros que é aquele que deseja a separação. O outro, cabe a ele aceitar o processo, e isso é uma caminhada longa. Às vezes, dentro da própria estrutura familiar, há uma guerra, há um clima, até que tudo isso aconteça. Essa criança, esse adolescente, vivencia esse conflito dentro da estrutura familiar. Então, é preciso delicadeza para entender que sentimentos, a gente não brinca com eles. A gente tem que tratar com muito cuidado e com muito zelo. E nós temos relatos de pais que, apesar da pouca idade dos filhos, quando ocorreu a separação, isso não trouxe grande sofrimento, como é o caso do design gráfico Carlos Magno e a filha Luísa. Vamos dar uma olhadinha? A gente estava morando fora, aí teve um processo de mudança, que a gente passou 12 anos fora, e quando veio para cá, muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa mudou, em questão de trabalho, etc, um estresse danado, e aconteceu. E ela veio nesse estresse boando no meio. Então, quando cada um foi para um lado, a separação em si, ela nunca perguntou assim, por que vocês se separaram? Porque a gente resolveu explicar para ela logo antes de outra forma, do tipo, não, assim, a gente não está se separando, a gente vai morar separado, mas assim você vai ter 2 casas, você tem 2 quartos, você tem 2 cachorros. Para ela, acabou sendo mais, foi uma paz enorme, assim, que ela ficava de dia na escola, de tarde ela fica comigo todo dia, e à noite ela fica com a mãe. Todos os dias ela tem a atenção de todo mundo. De manhã os avós levam para a escola. De tarde ela é minha, de noite ela é da mãe. Então todo dia ela tem sempre alguma coisa para fazer. Ela estava mais arredia um pouquinho na escola, prestando menos atenção nas coisas. Aí depois que se deu isso, tipo uma semaninha depois que ela viu que as coisas continuaram exatamente a mesma coisa, ela só tinha mais atenção. No fundo foi isso mesmo. Como não teve atrito na hora da separação, ela ficou mais feliz. Então, doutora, isso é uma exceção ou, assim, apesar dessa ocorrência maior, separações ficaram menos traumáticas? Ele falou a frase certa para o acontecimento específico dele. Ele disse assim, como não houve atrito. A palavra, como não houve atrito, significa, talvez pelo que eles vivenciaram, essa história particular dessa família, a gente tem que levar em consideração que este casal soube, de forma madura, promover essa separação. A grande questão é que os filhos acabam sendo o meio da relação. E muitas vezes acabam sendo de forma inconsciente pelos pais que os amam profundamente, mas acabam sendo jogados nas palavras. O seu pai, a sua mãe, esse jogo que se cria dentro das relações familiares de culpabilidade do processo em um dos parceiros, vai criar uma situação a longo prazo em que não há, vamos dizer assim, por parte da criança ou do adolescente, uma forma de encarar aquilo como um processo em que eu continuo a ter ambos. Então eu acho que ele foi muito feliz na frase final da abordagem dele, quando ele declara que houve equilíbrio no processo. Apesar disto, importante a gente entender, quando se muda o ponto de equilíbrio das pessoas, até que essa zona de conforto se estabilize, né? Há sofrimento, sim. Mas assim,
A gente até gostaria que esses exemplos se transformassem em alguma coisa normal, já que essa incidência chega a 76% nacional e 40% local. Mas o que a gente tem visto nos processos de separação não é tão tranquilo quanto essa abordagem. E ele dá alguns sinais, no caso de Luísa, né? Que sinais poderiam ser esses? O que esses pais podem ficar atentos no comportamento, ou mesmo nas brincadeiras dessas crianças, para perceber que, não, alguma coisa ali não está bem, ela está sentindo de uma outra forma essa separação? Olha, o primeiro sinal geralmente acontece na escola, né? Ou a criança desenvolve uma agressividade, ela que era aquela criança estável socialmente, ela começa a bater nos colegas. As notas caem, começa uma certa irritabilidade, o choro, ou o afastamento do contato, os pais tentam abraçar e a criança se reprime, ou ao contrário, o desejo constante da presença do pai ou da mãe agarrado, grudado. Quanto menor a criança, mais medo ela tem de que essa separação entre os dois aconteça com ela também. E esses pais, eles podem se preparar de alguma forma para fazer essa abordagem com os filhos? Tem um momento certo deles tratarem, um momento mais apropriado? Ninguém casa para se separar, certo? Portanto, não há nada que ensine a gente na vida a passar por perdas. A gente não foi preparado para perder em momento algum da nossa existência. Então, não se casa prevendo o que dizer ao meu filho o dia que eu separar. Então, é um aprendizado. É um baita aprendizado. Então, o que acontece é que o ideal, isso é, o ideal, acontecesse na conversa antes que a relação do casal se transformasse em algo tão conflituoso que o respeito familiar fosse perdido. É quando as palavras entre os dois começam a ser tão ofensivas que quando se chega para falar, não se consegue nem falar de uma forma melhor. São ofensas e ofensas. Então, o ideal é que antes que isto acontecesse, a separação fosse colocada de uma melhor forma. Tanto que há casais que quando se separam, os filhos, até um pouco mais velhos, respiram aliviados, não pela separação, mas pela maneira como a estrutura familiar se transformou. E nesse sentido, alguns pais, como o próprio design Carlos Magnus, eles usaram de novas tecnologias e de muita criatividade para contar essa história para a Luísa. Eles desenvolveram um aplicativo para iPad, Os Porquês de Luísa. E ele conta um pouquinho de como foi essa elaboração. Dá uma olhadinha no VT. Como é que funciona? A família dela é muito grande, então eles tem a maneira deles de lidar com essas coisas. Tem muita criança, tem muito priminho dela e etc, etc. Quando ela está comigo sozinha, aí o universo fica mais fechado. Sou eu e ela e mais ninguém. Então eu tenho que arrumar um jeito de explicar as coisas. Ou sou eu, ou acaba. Eu tive a ideia de fazer, mas nunca de publicar. Mas comecei a ver que eu tenho, sei lá, no meu meio, assim, uns 5 pelo menos, amigos com a mesma situação. E nenhum deles resolveu a forma assim, dessa maneira. É sempre a mesma coisa, é um problema para visitar, é um problema para dividir as coisas, é um problema. Como eu tive muita sorte com isso, pega aqui a xícara. Aí como eu tive muita sorte com isso, a relação foi boa, eu pude me focar em fazer alguma coisa e agora partilhar com os outros. Tanto é que isso é gratuito na Apple Store. A ideia não é que isso seja vendido. Então, doutora, esse uso de novas tecnologias, de internet, de livros, isso ajuda nessa preparação ou somente para explicar para a criança a situação? É uma forma de dizer aos pais que eles não estão sozinhos, que eles podem seguir um manual do que dizer, o que falar para os seus filhos, né? O que a gente pode perceber é que há um medo muito grande dos pais de abordarem. Então, sim,
qualquer ferramenta que dê a você condição para que você possa, de uma forma melhor, mais clara, mais suave, explicar ao seu filho, à sua filha, tudo que está acontecendo, ajuda sim, com certeza. Agora, entenda que isto é o pontapé inicial. É preciso observar de que forma esse adolescente ou essa criança ouviu, interpretou, assimilou isso. A gente tem que entender que a nossa compreensão é diferente do nosso sentimento. A linha da intelectualidade, a linha do raciocínio, ela é diferente da linha dos afetos. São paralelos, mas não caminham ao mesmo tempo. Por isso, por exemplo, intelectualmente eu posso saber de algo, mas afetivamente eu posso não aceitar. Inteligência é uma coisa, afetividade é outra coisa. Então, essas ferramentas, elas vão dar subsídios para que os pais atinjam os seus objetivos de forma clara de explicar para a criança ou para o adolescente o que acontece. Os casais que se separam têm que ser, acima de tudo, amigos. Amigos, porque quando um casal tem um filho, não importa serem ou não marido ou mulher, mas tem algo em comum e amigos a vida inteira eles deverão ser. A gente ouviu também outra profissional, a psicóloga Gemima Moraes, que ela falou sobre como é válido o uso de redes sociais, internet, para que esses pais possam estar um pouco mais próximos, mais atuantes na vida dos filhos. A gente dá uma olhadinha agora também. As próprias redes sociais, elas podem facilitar. Claro que também, da mesma forma, eles também vão ter acesso a coisas que eles não querem, mas eu acho que eles vão poder estar mais juntos. Eu acho que os pais, principalmente, eles podem acompanhar melhor os filhos, sabe? Acho que isso é muito importante de ver que amigos, para onde foi. Eu acho que coisas que às vezes, se eles não têm uma relação muito próxima, os pais não têm uma relação próxima após a separação, o outro que não está com a guarda, ele pode observar melhor. Então, doutora, nesse sentido, né, as redes sociais podem ajudar os pais, mas os filhos, eles geralmente eles usam desses recursos de redes ou mesmo de blogs para extravasar um pouco, para fazer essa partilha ou não? Então, assim, o grande problema é que na adolescência, os filhos também não gostam muito de incluir os seus pais dentro da sua rede, porque é mais ou menos como uma invasão do seu processo, né? Apesar do Facebook, vamos falar do Facebook, apesar do Facebook ele ser tão aberto, né? Mas um pai e uma mãe de um adolescente, são poucos os adolescentes que os incluem. Porque queira ou não queira, esse pai ou essa mãe vai saber o que eu penso, o que eu falo, e aquilo ali funciona como o diário. Vocês pais que têm filhos um pouco mais velhos, ou vocês pais que não têm esses filhos, mas que são vocês, os antigos usuários dos diários, né? Agenda Company com diário e recortes de jornal coladinhos, aquela agenda que a gente comprava dessa altura e ficava gorda de tanto recorte colado, né? Hoje as agendas, os diários, são os faces, são os blogs. De forma mais aberta. De forma mais aberta, mas na cabeça do adolescente, dentro do seu quarto, de porta fechada. O computador é a extensão do seu braço. E como extensão do seu braço, o que ele coloca ali dentro, ele interpreta que a leitura vai ser aqueles a quem ele permite. E muitas vezes os pais, nesse momento, não são os permitidos. Muitas vezes não. Demora um pouquinho, mas não fiquem muito preocupados não, pais, porque depois de uma certa idade, os seus filhos se aproximam mais, se tornam parceiros quase que ali no mesmo nível, mas há uma idade em que eles precisam dessa distância até para se identificarem como pessoas. Ok, doutora, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A reportagem na íntegra você confere na edição impressa do jornal Tribuna do Norte e aqui no portal tribunadonorte.com.br.